Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. Alô, alô, nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na baixada o campeão. Alô, alô, nação santista. Tradição é tradição. Não há distância que nos separe. Radar Esportivo. Os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2015, para falar do Mundial Interclubes do Japão. E o River Plate acabou vencendo. Foi difícil, suado o jogo, mas acabou vencendo por 1-0 e aguarda o jogo de amanhã, envolvendo o Barcelona contra o time chinês, comandado por Luiz Felipe Scolari. E o Neymar está fora. Pelo segundo dia seguido, o jogador não treinou e vai aguardar justamente o time espanhol conseguir vencer o time chinês para fazer a final com o River Plate. Aí sim o Neymar terá condições de jogar no domingo na grande decisão em Yokohama. O Radar Esportivo entra em campo para falar também da movimentação dos clubes brasileiros, treinadores sendo contratados. O Doriva é o novo treinador do Esporte Clube Bahia. Aqui no âmbito doméstico, na Baixada Santista, 2 nomes conhecidos. O Narciso acabou acertando o contrato com o ABC de Natal e o Aloysio Guerreiro vai comandar o América também do Rio Grande do Norte. O Radar Esportivo entra em campo para falar muito também do Santos Futebol Clube, o Santos que teve a Vila Belmiro penhorada pela empresa que representa o rei do futebol Pelé. Luiz Rincon, o nosso comentarista do Povo, marca a presença. Walter Negreiros, craque do passado, também opinando. E o nosso querido José Carlos Gomes, o Passarinho, com detalhes e informações também acerca do futebol nacional e internacional. E a partir de agora você está convidado para poder interagir com a enquete do Radar Esportivo. Bota na tela, a nossa enquete vem ao encontro do torcedor santista. Qual a sua esperança, qual a sua expectativa do Santos Futebol Clube em 2016? O que você espera do time do Santos Futebol Clube? Mande seu e-mail, programa@radaresportivo.com.br e também pelo telefone 3014-2341. Torcedor concorre todas as sextas a vários prêmios aqui no Tricampeão da Baixada. O primeiro, vamos sortear a camisa 3 do Santos Futebol Clube, a camisa cinza, tamanho M. E é um presente do Departamento de Comunicação e do Departamento de Marketing do Santos Futebol Clube. O outro prêmio vale o lindo relógio social Unissex do Radar, que tem a marca do Cantinho dos Relógios, que fica na rua Carvalho de Mendonça, entre a rua Amazonas e a rua Paraná. Lá você tem o amigo Vanderlei, aguardando a sua visita para conhecer relógios nacionais importados,
troca-se pulseiras e baterias, 100% de garantia. Com ele está o seu filho Guilherme, comandando aí o cantinho da informática, mais um lindo fone do Radar Esportivo estaremos sorteando, e o cantinho da informática atendendo a sua residência e a sua empresa. Atualização de tábuas, GPS, leve lá o seu notebook, o netbook, para reconfigurar e você conhecer de perto todos os acessórios da linha da informática. E ainda um par de convites para o Super Show que vai acontecer neste sábado, dia 19 de dezembro, a partir das 22 horas, nos Portuários. Alexandre Pires encerrando, portanto, a temporada dos Portuários, com vários shows durante todo o ano, convite, reservas de mesa na secretaria do clube, e o Portuários, como sempre, manda o recado: sócio não paga shows, tá certo? Portuários, o clube da família santista. Nós estamos ao vivo pela TV Com, canal 11net. Santos, São Vicente, Praia Grande, também para todo o Brasil, todo o planeta, via internet, pelo www.tvcomsantos.com. Pelo nosso site, www.radaresportivo.com.br, com acesso ilimitado, não só pelos programas da TV Com, também com toda a nossa programação pela Rádio Guarujá no AM 1550, com vários programas especiais, e o torcedor vai conferir nessas férias todos os programas e mais programas especiais de Natal, de Ano Novo, além dos comentários, né, dos nossos colunistas do site do Tricampeão da Baixada. Meu caro Luiz Rincon, nosso comentarista do Povo, e o Santos iniciou a temporada, vai terminar a temporada com brigas jurídicas. Essa é a grande verdade. E agora a empresa do Pelé penhorou o estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, cobrando justamente a multa contratual no qual a atual diretoria do Santos acabou rompendo. Nós vamos explicar essa situação. Aliás, a última vez que o presidente Modesto Roma Júnior esteve aqui no Radar Esportivo, ele acabou até antecipando que a comissão fiscal do Santos Futebol Clube não viu com bons olhos o contrato que foi renovado na gestão passada do presidente em exercício, doutor Odílio Rodrigues. E por este motivo, a atual diretoria acabou rescindindo o contrato, e a empresa que representa os direitos do rei do futebol Pelé está cobrando realmente um dinheiro, como o Santos não tem, acabou penhorando a Vila Belmiro. Uma situação complicada num ano atípico, não, Rincon? Um abraço a todos, um prazer estar com os companheiros, o Passarinho, o Walter Negreiros. É lamentável, a gente só pode lamentar mais um contrato mal feito, e dívidas se acumulam na Vila Belmiro, muita coisa para se pagar, e agora vem se falar em comprar o Marquinhos Gabriel por 15 milhões. Eu sou contra esse tipo de negociação. Eu creio que o Santos vai precisar de dinheiro e tem que começar a honrar os seus compromissos, inclusive folha de pagamento. Então a gente sabe que tem muito processo aí com ex-jogador, até com prestadores de serviço, onde o Santos tem que honrar com os compromissos. Então eu não vejo que o Santos tem 15 milhões para investir num jogador comum como o Marquinhos Gabriel. E o caso do Pelé é a empresa, né, que faz assessoria aí, que representa a marca dele, que estaria penhorando a Vila Belmiro, e a gente só tem a lamentar certas ações que foram tomadas na gestão anterior, inclusive o caso do Leandro Damião, que foi um prejuízo enorme aos cofres do Santos Futebol Clube. Lembrando que a dívida que a empresa que representa o Pelé cobra do Santos é em torno de R$2.300.000. Voltando a falar do Mundial Interclubes, foi disputado realmente a 5ª posição e acabou conquistando aí o América do México, que acabou vencendo o time do Manzembe por 2-1, ficando, portanto, na 5ª posição desse Mundial de Clubes no Japão. Meu caro Walter Negreiros, craque do passado, opinando. E nesse final de temporada, evidentemente, muitos clubes aí esperando propostas por jogadores. Ontem nós trazíamos a informação já de forma extraoficial e agora já é oficial. O Corinthians, através da sua diretoria, confirma a venda-se do meia Jadson. O Jadson, portanto, vai jogar no time chinês. O valor da multa do Jadson é 5 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais. O Corinthians terá direito a 30%, cerca de 6.300.000. O restante pertence ao Jadson e seus empresários. O meia deve receber aproximadamente 4 milhões de reais pela transferência e cerca de 1.200.000 em salário por mês. Fica difícil? Até mesmo um time chinês vem aqui oferecer um salário de 1 milhão, mesmo que não tenha aquelas noites bonitas na China? Um abraço, Paulo, um abraço aos amigos do Radar, ao Pássaro,
ao Rincon. Eu que pergunto para vocês, chega alguém aqui com 1 bilhãozinho, vai ficar aqui ou não? Dá para jogar durante a noite, não precisa sair em casa, né, Negão? Eu lá quero saber se lá é ruim, se não é. Você tem que enfrentar. E o Jacques está certo, né? O Corinthians também, nessa aí, está precisando fazer o caixa. É o caso do Santos, que você citou muito bem, tem que fazer o caixa. Os clubes agora têm que fazer caixa. O Palmeiras não está precisando muito disso, não. O Palmeiras já está comprando, não está desfazendo de jogador nenhum. Também não tem, assim, um grande jogador para ser vendido. O São Paulo precisa de jogador, mas não tem caixa. O Santos vai vender de 2 a 3 jogadores aí, vai fazer uma caixa. O time, nesse período aí de Paulista, deve melhorar um pouquinho, vai tentar fazer um time para disputar o Brasileirão. Tomara que nós conseguimos fazer um time que nós fizemos agora. Eu não sei se vai fazer. Ô Paulo, o futebol é isso, está aí, a janela vai abrir agora em janeiro. Quem tem seus jogadores para ser negociado, você pode ter certeza, porque esses chineses aí, eles estão com muito, hein? Bem forte. Não, ele não tem esse negócio que não querer. É. Eu quero, mas 2 não dá. Tu quer quanto? 5? Está aqui. Leva por 5. Mas é assim, o futebol é assim mesmo. José Carlos Gomes, o Passarinho, venha com o seu destaque, evidentemente, inicial nesta edição do Radar Esportivo. Já já temos um convidado especial também nesta edição. Para mim foi a grande sensação na segunda divisão do futebol paulista. Foi uma pena que o Jabaquara Atlético Clube não soube aproveitar tudo o que fez na primeira etapa da competição. Eu falo do Axel, treinador Axel, já marca a presença também nesta edição. Tudo bem, Passarinho? Tudo bem, um abraço a todos. Vamos bater bola aí, né? Falar sobre futebol e essa perspectiva aí da contratação do Marquinhos Gabriel. Assina embaixo o que o Rincon disse. Acho um jogador normal. 15 milhões de reais é muita grana. Para você ter uma ideia, é praticamente a cota do Santos no Paulistão, que o Santos recebe 17 milhões como time grande. Então você vai pagar por 5 meses aí, que o Paulistão vai ser disputado em 4 a 5 meses, você vai gastar o dinheiro do campeonato com um jogador, que não é craque. Todo mundo sabe que o Marquinhos Gabriel não é craque. Eu acho engraçado o seguinte, no começo do ano, queriam reduzir o salário dele. Aí ele deu a volta por cima, tudo bem, jogou realmente um bom futebol, mereceu a titularidade, eu não discuto. Mas daí a você gastar a cota do Campeonato Paulista, que é muito boa, com um jogador, eu também acho que não é isso que a gente espera de uma diretoria. Mas, em todo caso, é o pensamento do Modesto, talvez seja aí o pensamento da maioria dos integrantes do Conselho Gestor, e sucesso aí ao Marquinhos Gabriel, caso o Al Nassr concorde, porque o Santos apresenta a proposta para pagar em parcelas. Não pretende pagar os 15 milhões de reais à vista, nem poderia, né? Seria um absurdo. E outro detalhe, o Santos já vem recolhendo, dentro da medida do possível, como ele tem direito a antecipar, ele já está antecipando desde setembro, em parcelas, a cota do Paulistão, porque tem as necessidades aí para fazer frente aí, pagar final do ano, 13º, férias do pessoal. Então, claro que o Modesto Roma, nisso aí ele está certo, tem todo o direito de antecipar, e quando começar o ano, o Santos já terá antecipado uma boa parte aí da cota do Campeonato Paulista. Voltando a falar do Mundial de Clubes no Japão, incentivado por mais de 15 mil torcedores argentinos, o River Plate suou bastante para poder vencer o time do Sanfrecce Hiroshima. Venceu por 1-0, primeiro tempo, não sei se vocês assistiram. Não vi. Mas o time japonês dominou. Perdeu gols, né? Perdeu gols, realmente foi... O River jogou bem? No segundo tempo voltou aquela forma. Eu vi o gol foi uma falha do goleiro. É o estilo guerreiro, né? É o estilo guerreiro, no segundo tempo. Acabou até equilibrando, foi para cima e acabou encontrando o gol de bola parada. Então, na verdade, tivemos essa vitória de 1-0 na estreia, né, do representante da América do Sul, que foi o campeão da Taça Libertadores, e esperar agora o próprio Barcelona, que todo mundo aposta, né? Tivesse que apostar amanhã no Barcelona, ou no time realmente do Luiz Felipe Scolari, que inclusive tem aí o Paulinho, o próprio Robinho, que não retornou, porque as informações que nós tivemos é que o Robinho retornaria para o Brasil porque tinha uma contusão e que o contrato dele tinha se encerrado antes do início do Mundial. Estranho, né? Aí realmente mudou a situação toda. O Robinho não voltou, né? E está aí à disposição ainda do Felipão
para poder atuar amanhã contra o Barcelona. No time tem o Ricardo Goulart, que fez um grande campeonato pelo Cruzeiro, e aquele Kelson lá, que era do Botafogo, bom jogador, meio atacante. Quer dizer, é uma invasão de brasileiros na China, né? Mas não não tenha que dúvida. os 4 vão fazer a diferença, e o Robinho também não deve estar fisicamente bem. Então eu creio que, lógico, o Barcelona deve passar e é favorito até o título. Até o título. É, o Neymar está fora. O Neymar está fora, já foi o segundo dia consecutivo no Japão, o Barcelona treinou, foi poupado, e o Neymar só vai ter condições, caso realmente o Barcelona passe amanhã, pelo time do Guangzhou Evergrande, que, repito, é o time do Luiz Felipe Scolari, e a decisão será em Yokohama. Aí sim, caso o Barcelona confirme disputar mais uma decisão, o Neymar poderá atuar ao lado do Messi e companhia. Vocês acham que o Barcelona vai ter dificuldade? Favorito o Barcelona. Favorito. Eu acredito que o Barcelona passa. Mesmo colocando 3, 4 brasileiros em campo? Não, mas eu acho que o Seria futebol... uma zebra, né? Uma surpresa. Uma Pode acontecer. zebra. No futebol tudo pode acontecer. Não, pode acontecer, mas que seria o uma Barcelona surpresa. é favorito disparado, inclusive contra o River Plate. O Barcelona está com 90%, mas o Santos também tinha 90%. Exato, eu ia tocar nessa E aí o Santos perdeu um campeonato fazendo uma campanha maravilhosa. Então, mas o Santos tinha menos time que tem o time do Felipão hoje? Não, peraí. Não, ele está dizendo... Não, eu estou falando do Santos em relação ao Palmeiras. Não, eu tô falando Copa do do Santos Brasil. Na Copa Brasil, muito bem, ganhamos do Palmeiras. Você está comparando o Santos ao Barcelona? Não estou falando, estou falando o jogo. Esse favorito, ele é meio favorito, ele é meio. Amanhã tem dia que não é dia. Santos entrou com o Erley, Não, Paulo Ricardo. esquece o Santos. Eu estou falando do jogo. Palmeiras e Santos. Quem era o favorito para ganhar a Copa Brasil? O Santos. Pelo que jogou no primeiro jogo. Quem é o favorito para ganhar o Mundial? É o Barcelona. É o Barcelona. Mas é isso que eu Mas ninguém disse que o Barcelona já é campeão. Mas Nós não tô dissemos... falando. Não, veja bem, Negreiros, é o que eu sempre digo. O papel nosso qual é? Nós temos de dar opinião. Mas eu estou com vocês, é a minha opinião. É um palpite. Agora, não significa dizer, ninguém disse que o Barcelona já pode mas comemorar. é a minha opinião. Mas por que na loteria os torcedores ganham dinheiro e ficam ricos no futebol? Porque somente no futebol pinta zebra. Não pinta zebra no basquete, no voleibol. Não pinta. Então, mas eu não estou contra vocês, não. É Barcelona. Bom. Pô, tem que dar, eu não sou burro. Vai dar o... Mas ninguém te chamou de burro. Ninguém te chamou de burro. Ninguém chamou de você. Agora, Benzinho. agora, futebol... Sim. Não, mas pode acontecer uma surpresa, claro. É uma Bom, loucura. eu vou para o intervalo, tá certo? E na volta vamos bater um papo com o Axel, que foi a grande revelação como treinador dessa temporada. Voltamos já. Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeta costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão. Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Legal, de volta para o segundo bloco do Radar Esportivo e agora com a presença do Axel, ex-jogador de futebol e é treinador. Fez um baita campeonato comandando o Jabaquara Atlético Clube, na primeira fase principalmente. Na segunda fase aconteceram problemas externos, né? Com a empresa que terceirizava as categorias de base e o profissional, e isso acabou culminando realmente com a queda dentro do campo, mas o Axel
para muitos companheiros da imprensa, foi a grande sensação como treinador na segunda divisão, comandando o Leão da Caneleira. Parabéns, viu, Axel? Ô, Paulo, agradeço, né, poder estar aqui, né? Boa tarde a todos. Enfim, a gente ficou feliz com o trabalho, né? E ao mesmo tempo triste por não ter a valorização, não é nem externa, é interna, né? Por tudo que foi feito, porque grande parte, né, do torcedor, da cidade, na verdade, reconheceu o trabalho não só nosso, mas de todo o elenco. Mas infelizmente, interiormente, dentro do clube ali, não somente Jabaquara, mas principalmente a Soler Sport, que era ali que estava investindo, não soube valorizar isso. Infelizmente, realmente tivemos muitas complicações, tivemos que apagar vários incêndios para que a gente pudesse. Mesmo assim, você vê, até a penúltima rodada, nós tínhamos a possibilidade de acesso, né? Até a penúltima rodada nós estávamos com essa possibilidade. Para uma equipe que ninguém apostava, que ninguém acreditava. Então, acredito que o trabalho foi bem produtivo. Aliás, foi um ano atípico, né? Até com o falecimento do presidente Maduro, né? Hoje o Gilberto está comandando lá o Jabaquara Atlético Clube e está tentando até, dentro de um sacrifício, tentar intermediar, né, a empresa que ficou devendo, evidentemente, vários prestadores de serviços e jogadores do próprio Jabaquara, que acabaram disputando o campeonato esse ano, e a própria diretoria do Jabaquara é que está agora intermediando, né, essa situação para tentar amenizar, para tentar realmente pagar, como disse o Axel, o incêndio que foi colocado na segunda fase, no momento que não poderia. Né? O Jabaquara tinha tudo para poder voltar para a Série A3. Tá com uma grande equipe, né? Pois aí o Axel acabou justamente aí comandando. Você está fazendo estágio com o Dorival, não? Terminou, né? Na verdade, passei 3 semanas lá com o Dorival, assim, tenho até que agradecer, vou agradecê-lo depois, não deu tempo, aquelas finais, essa coisa toda, mas pessoalmente aqui já agradeço o Dorival, toda a comissão, né? O Santos que abriu as portas ali. E, na verdade, assim, escancarou as portas, a verdade é essa, porque me deu total liberdade, pegou e falou, Axel, aqui você pode entrar, vir a hora que você quiser, tem total liberdade, acompanha os treinamentos, então quero agradecer muito o carinho, o respeito que teve ali, e realmente essas 3 semanas para mim foi muito importante, né? Cresci mais dentro da profissão, aprendi mais, e em momentos decisivos também, esse ambiente também é importante, então a gente fica feliz por isso, por ter as portas abertas. Assim. E a gente fica feliz, Passarinho, Negreiros e Rincon, porque a gente conhece tanto o Axel, né, há muitos anos, essa é a grande verdade. E não só o Axel, muitos que passaram aqui no Santos Futebol Clube. Eu até agora há pouco trouxe as informações de que o Narciso acertou com o ABC de Natal, um cara que a gente conhece. Vai encontrar com o Aloysio. O Aloysio Guerreiro vai comandar o América de Natal, quer dizer, teremos Narciso e Aloysio Guerreiro se enfrentando lá no futebol potiguar, né? E o próprio Maurício Copertino, que foi embora com o Luxemburgo para comandar um clube chinês. Quer dizer, são vários. Paulo Kobayashi está no Paulinho Kobayashi, na Penapolense. Ô, Paulo, faz essa perguntinha que você fez para nós aí, do Barcelona. O Axel? Tá no fogo? Aí foi na fogueira? Porque ele jogou O River lá, Plate está ele na jogou final. na China, Não, jogou o em River todo Plate está na esse- final, Axel. Você acredita que amanhã o time do Felipão possa, vai ser a zebra desse Mundial, não? Olha, futebol, né? Aquela coisa, né? Mas Chegando no que eu... o futebol tudo pode acontecer, mas o pessoal fala de lógica, futebol não tem muita lógica não, né? Essas difícil, coisas. Mas né? futebol é jogado e pelo que se tem jogado, pelo que se tem apresentado, pela estrutura que tem, realmente o Barcelona é o favorito, né? Mas tudo pode acontecer. É isso que eu quis dizer. É aquele detalhe. Nós preparamos ele aqui. Pois é, o Axel, ele, além de atuar no Santos Futebol Clube, tem passagem pelo São Paulo. Mas você chegou a pegar o Rogério Ceni no São Paulo? Eu quando cheguei, eu cheguei no São Paulo em 94, né? O Rogério ainda não era o titular, era o Zete, né? Obviamente o Zete também é um grande goleiro. E depois sim, o Rogério Ceni assumiu também a posição depois que o Zete saiu. E aí tive com o Rogério Ceni a partir de 95, 96, 97. Foi esse período que eu permaneci no São Paulo até 97. Depois saí. Depois retornei para o São Paulo só em 99 e 2000. E aí também já era o Rogério. Então, ano de 2000, fomos campeão paulista do milênio. Já era o Rogério Ceni, foi um período bom, que era o Levi Coupe, né? Então, o Rogério realmente... Foi merecedor dessa homenagem toda? Merecedor, assim... existe aí umas questões da personalidade do Rogério e tal, mas isso é algo pessoal. Agora, como profissional, um cara vencedor, o cara... São 25 anos, se eu não me engano, no mesmo clube. Isso era na época do Negreiros que se acontecia. Hoje o cara, 10, 15, se é ficar verdade. 3 anos num clube é muito.
Então é uma história realmente muito bonita, foi um grande profissional, você vê, é um goleiro artilheiro, isso para o Brasil é legal, né? Você tem um goleiro como ele, tinha um Chilavert, né? Ele ultrapassou o Chilavert, então é uma história muito bonita e sem contar que o Rogério foi um grande goleiro também, no quesito realmente gol, né? De pegar, de defender, fora a sua reposição de bola, fora a questão do pênalti, de falta, no exercício como goleiro, também foi um grande goleiro. O Rogério disse recentemente numa entrevista em São Paulo que ele achou que estava preparado para orientar, para comandar um time de futebol. Mas com a chegada do Osório, ele mudou o pensamento dele e, por enquanto, ele ainda não decidiu se realmente vai abraçar essa carreira de técnico. O que você pensa sobre isso e como você chegou à conclusão de que deveria ser um treinador de futebol? Na verdade, assim, quando eu parei, né, na verdade, você fica um pouco meio sem chão. O que vai fazer, como é que vai ser, como é que vai difícil parar o jogador. É difícil, né? É complicado você dar um segmento. Então, eu achei por bem, nesse momento, quando você está em dúvida, não tomar nenhuma decisão. Então, eu demorei um pouquinho para tomar uma decisão, porque você não sabe se você vai empresariar, se você vai ser treinador e tal. E depois, quando você inicia uma coisa, vai para o outro lado, as coisas se complicam, porque a confiança no meio do futebol é uma coisa meio delicada. Então, eu aguardei. E realmente o coração, ele pulsa muito, ele te leva na questão da emoção do futebol, você começa a sentir a falta, você vai se aproximando, e aí depois você vai vendo para onde te deixa mais próximo daquilo que um dia você foi, que foi ser um jogador de futebol. E o que eu sinto, e pelo conhecimento que tenho, e a forma que eu posso contribuir hoje, é sendo treinador. Porque é o que me deixa mais próximo, que me deixa mais vivo dentro desse contexto, desse mundo do futebol, é sendo treinador. Eu sinto as emoções que chega a ser quase próxima de você ser um jogador, estar jogando. E o conhecimento, eu acho que o cara que tem o conhecimento e não passa o conhecimento, ele é um cara egoísta. E eu penso que eu tenho muito conhecimento do futebol, pelo que vivi, pelo que vivenciei, pelo que aprendi com outros e aprendo hoje. E penso que seria um desperdício se eu não utilizasse isso para retribuir de alguma forma. Que quando eu falo retribuir, não é no sentido somente de um clube, não é somente no sentido de você ganhar um título e tal, mas é de você formar outros jogadores. Então, por exemplo, nesse momento agora, o meu telefone não para de tocar. Algumas ligações são para mim, pessoais, de trabalho, alguma coisa nesse sentido. São propostas para você dar continuidade. Mas hoje a maioria são de outros treinadores, de clubes que me ligam a respeito dos jogadores que trabalharam comigo. Então, e são jogadores que eu ajudei a desenvolver. Aliás, Negreiros, eu quero aproveitar esse gancho com relação aos jogadores que você atuou no Jabaquara. O Eric esteve aqui. O Eric Mamer. Tá foi no Independente de Limeira. Jameli me ligou. Eu ia tocar isso, Jameli. Eu tenho um contato muito grande com você, Jameli está no Independente. Outros jogadores que você trabalhou no Jabaquara, você acredita, pode apostar que vai dar o que falar no futebol brasileiro? Olha, o Eric Mamer acertou agora no Independente de Limeira. O Esquerdinha já acertou no Olímpia. O Gualberto estava sendo sondado até para ir para o América de Natal com a Luiz, não sei como é que está a situação. O Gilmar, eu acabei de receber uma ligação agora, que está praticamente certo para ir para uma equipe, só não quero falar porque como ele ainda não... E o Gilmar tem 3, 4 propostas. Ele foi muito bem. Para isso. Lateral esquerdo, o Gilmar? Lateral esquerdo. Ele esteve aqui, o Gilmar. Muito bom lateral esquerdo. Mas não fez alguns golzinhos. Né? Eles são... Como eu falei, esses jogadores, o Jabaquara terceirizou o clube. Esses jogadores passaram a ter um contrato com o Jabaquara, mas na verdade a Soler Sport que defendia os interesses desses atletas. O problema é que ninguém acreditou no que a gente falava, que esses jogadores tinham potencial. Só que outras pessoas acreditam e vêm e apostam, aí vão lá e conversam com o jogador e tal. Então eu penso assim, que todos esses jogadores, quando estavam se acabando os contratos deles, com potencial pelo menos 6 jogadores, deveriam ter prorrogado o contrato desses jogadores. Pelo menos por mais 3 meses, mais 6 meses. E agora, nesse momento, Jabaquara estaria negociando com todas essas equipes emprestando. Às vezes até sem custo nenhum. Nós vamos emprestar para vocês sem custo. Quer dizer, o Jabaquara, mas dando negócio não ganha nada. Exatamente. Eu sempre questionei, desde a minha chegada no Jabaquara,
que nós temos que trabalhar em prol do Jabaquara, em prol do clube, no sentido de que, mesmo que venham investidores, tem que ser 50%, tem que ter uma porcentagem que fique no clube para quê? Para que exista, para que o clube tenha receita. Porque se nós somos um clube formador, que não temos um poder aquisitivo financeiro forte para você pagar, contratar, você forma. Então, você formando... Então, por exemplo, o Jabaquara formou para quem? Para os outros? Porque você tem que ter, por exemplo, o jogador saiu, ficar uma porcentagem para o clube. Mas, Marquicel, né? O campeonato, esse período parado, é muito tempo. Se você, como você falou agora, uma grande equipe, acabou, foi campeão, mas já tem outro torneio, aí eu acho que tem condições do clube segurar. Agora, o que acontece, não é com o Jabaquara, essa segundona nossa. Eu sei porque eu passei no São Vicente, foi isso. Acabou o período, só depois de 6 meses. Que volta e como é que você pode segurar como é que você a vai dificuldade pagar, que tem os clubes? Eu acho concordo. Aí envolve o problema do calendário do futebol brasileiro. Eu concordo com o que o Negreiro está falando. Realmente não tem uma sequência e você não vai ter realmente... Financeiramente é difícil você prorrogar um contrato por mais 3 meses que seja, né? Se o campeonato depois só vai ter só em março, abril. Fica 6 então meses fica isso. parado. Mas tem que se criar uma situação para isso. Por exemplo, você pode juntar um grupo. Por exemplo, o Jabaquara tem condições, eu sei que tem. O Jabaquara tem condições de juntar um grupo onde pode pegar aí desses 6 jogadores que se destacaram e tal e prorrogar por 3 meses. Criar um grupo, um fundo financeiro para esse propósito. Porque você vê, acabou o campeonato, não se passou 2 meses e já estão se negociando esses jogadores. Então, quer dizer, você já emprestaria e você não teria nenhum custo. A empresa também não ganha nada. A empresa, na verdade, que nem a empresa que veio agora... No caso do Eric, por exemplo, ele disse aqui, estou dizendo, que ele não assinou com a empresa. Porque o que acontece? O Eric não assinou com a empresa. Paulo, é que nem eu estou falando, as pessoas, infelizmente, elas chegam no futebol, às vezes, até com poder aquisitivo, com dinheiro, né, para poder investir e estar ali, mas com pouco conhecimento do futebol. E, às vezes, tem ao lado pessoas que têm um certo conhecimento, uma certa experiência, que vivenciou, está dentro do futebol e pode ajudar, mas as pessoas não querem nos ouvir. Elas querem elas fazerem tal. Então, por exemplo, a Soler Sport, ela não assinou com nenhum atleta porque não soube trabalhar, não soube conversar com os atletas. Colocou pessoas inexperientes para assinarem uma procuração de uma forma errada. Apresentar até procuração sem data de início e sem data de término. Como é que alguém vai assinar isso? Quando é que chega na mão de um pai, ele olha para ele e fala, não, isso é um absurdo, meu filho não assina. Só que o contrato com o clube já estava vinculado, já estava feito. Então, o atleta não tem mais a obrigação de assinar uma procuração, seja lá com quem quer que seja. Teria que ser atrelado as duas coisas juntas. Olha, nós somos o clube investidor, nós vamos apostar no seu futuro e tal, mas nós queremos fazer com vocês aqui uma procuração para que a gente tenha o direito para quando vir alguém negociar com vocês, a gente tem uma porcentagem e tal, e vocês... Aí vamos assinar um contrato com vocês, porque senão nós vamos investir em outros atletas que aceitem essa... É uma parceria. Então, eu fico pensando... Mas não teve essa conversa. Aqui, você passou pelo Santos, São Paulo, como jogador de grandes clubes do futebol, até fora do Brasil. E, recentemente, teve até passagem na seleção brasileira, nas categorias de base. Então, eu fico pensando, né? Você vendo essa cena, né, no Jabaquara, podia ser em qualquer clube. Né, o Jabaquara tomou um WO no Sub-20. O ônibus não apareceu, estava devendo o ônibus à empresa. A garotada estava comendo arroz com linguiça no alojamento. Como é que o pai vai deixar um garoto nessas circunstâncias, Passarinho, Negreiros? Vocês jogaram bola. Então vocês tiveram contato com grandes dirigentes, tiveram estrutura com grandes clubes. Aí, de repente, você é treinador hoje e você tem a última palavra a passar para esses garotos. Aí você vê essa cena, né, que aconteceu, lamentavelmente, no Jabaquara Atlético Clube, que o clube, infelizmente, não tinha culpa, porque foi um contrato de terceirização com uma empresa que foi responsável pela base e o profissional. Mas o Jabaquara é solidário. Mas pela nova É solidário. lei da FIFA, Tanto que é solidário
que o Jabaquara assumiu Entendi. a condição de intermediar agora todos os prestadores de serviço. Não, e tirou, né? que não foram pagos. O Jabaquara agora tirou. Já cancelou praticamente. Já falei, vocês não vão mais ficar aqui. A Solar Sport não tem condições então eles de não vão assumir. continuar. Não, já foi saiu. O afastado. Jabaquara tirou. Já foi Não tem como afastado. ficar. Viu, Paulo? Mas Já. pela nova lei da FIFA, o Fiz muito Jabaquara bem. tem que assumir sozinho. A responsabilidade é do Jabaquara. Não pode ter um Os terceiro com contratos direitos amanhã dá econômicos. problema. Português aí, a O portuguesa... Jabaquara que tem que assumir. Agora Então é precisa assim. ver como é que foi feito o contrato entre essa empresa, a Soleil, com o Jabaquara. Aí o Jabaquara tem que cobrar essa empresa. Mas a responsabilidade é do Jabaquara, com o jogador, com o técnico. Então, Essas Rincon, mas dívidas da entendeu? portuguesa... mesmo com a Paulo, nova lei, por exemplo, o Lupércio Conde, presidente da Portuguesa Santista, teve uma reunião recentemente com o presidente Modesto Roma Júnior. E tudo leva a crer que o Sub-23 do Santos deve atuar pela Portuguesa Santista. Não sei não. Hoje Vamos já aguardar. tem outras notícias Vamos aí aguardar. que o Santos quer excursionar. Vamos aguardar. Vamos Copa aguardar. São Paulo. Mas por quê? Porque o próprio Jabaquara também solicitou. Os dois clubes da Baixada pediram a mesma coisa. De tentar a comissão técnica, o Sub-23, tentar fazer uma parceria. Ou com jogadores e a comissão técnica ser formada pelo próprio Jabaquara. No caso da Portuguesa Santista, não. Eu sei de fonte limpa que a Portuguesa pediu os jogadores e a comissão técnica do Santos. Mas é diferente, porque o Santos é um time, é um clube, e o Santos coloca o jogador, paga salário. É diferente. Isso aí era uma empresa. Então a responsabilidade é a do Jabaquara. Muito bem. E o futuro, Axel? Estamos aguardando, né? Estamos aguardando. O telefone está tocando, né? Tocando, né? O Jabaquara... Especulação, Não é né? Nesse cobrança, momento, não. né? Não é cobrança. Tem cobrança também, né? Nessa base, sem O trabalhar, o que mais tem é você, cobrança. o Jabaquara você encerrou. O Jabaquara, praticamente o meu contrato ia até o campeonato. Certo. Terminando o campeonato, o meu vínculo com o Jabaquara terminou. Embora falta a Solé pagar meu último salário, que não foi pago, meio da comissão e dos atletas, a Solé precisava acertar, não acertou. Praticamente essa responsabilidade passou ao Jabaquara. Só que a minha conversa com o Jabaquara é diferente. É o clube que me abriu as portas, é o clube que eu tenho um carinho. Não existe uma cobrança do Axel para o Jabaquara. Obviamente que eu quero receber o que eu tenho de direito pelo trabalho que foi feito. Mas a minha conversa com o Jabaquara é totalmente diferente, né? É um clube que me abriu as portas, é diferente. Mas o que eu tratava mesmo mais era com a Soler, porque tem coisas que é muito difícil para mim aceitar, né? Que é muito difícil eu aceitar. Eu aceito a humildade, a dificuldade, de uma forma humilde, você dizendo que está... Mas quando você sente a questão da arrogância, a prepotência, em situações que eu vi dentro do clube, com atletas, com situações que nós passamos, isso que é inadmissível. Você não honrar teus compromissos e ainda querer colocar uma postura a qual não é adequada. E isso passou lá dentro com a Solar Sport, então isso é que muito me chateou e me feriu muito em relação aos atletas, tal, porque são situações que você vê, em certos aspectos, até pisando naquele que é menor. Então esse tipo de coisa me incomoda muito. E tem certas coisas no futebol que às vezes você se limita a não poder falar, porque o futuro às vezes é complicado, mas eu não tenho muito isso. Eu penso que a gente tem que falar a verdade. E hoje eu digo, a Soler não fez um bem para o Jabaquara, penso que não vai fazer bem aonde for, porque da forma que trabalha não é correta, não foram corretos comigo. Então isso tem que ser dito, porque senão continua andando pela cidade, continua indo para outros clubes, e todo mundo achando que é bom. Não, a verdade tem que ser dita, porque o que é bom tem que se falar, tem que se apostar, mas as pessoas têm medo de falar. Eu, infelizmente, não tenho. Sou uma pessoa que não tenho por que não falar, né? O futebol é isso, por exemplo, questionaram muito o que os atletas fizeram protesto, que isso, que aquilo, outros aí até falam mal em relação a isso, mas foi um protesto inteligente, eles foram lá protestar, entrar em campo, honrar a camisa. E o protesto não foi contra o Jabaquara. As pessoas não explicam isso. O protesto foi contra a arrogância da Soler Sport, por falar uma coisa 3 vezes e não cumprir e fazer os meninos realmente de palhaço. Então, a decisão do grupo dos atletas foi fazer esse protesto em relação a isso, né? O Santos teve dificuldade no começo do ano. Chegou para os seus atletas e falou, olha, a situação está sendo essa, estamos tendo essa dificuldade, mas nós vamos superar, podemos contar com vocês, tal, nessa renovação, tal. Alguns jogadores não ficaram, foram embora, mas foram transparentes. O Santos Futebol Clube foi transparente, resolveu todas as suas questões e o Santos foi campeão paulista. Chegou na final da Copa do Brasil com esse elenco.
Mas então houve transparência, houve verdade. Agora, no Jabaquara, com a Soler Sport, que é a Soler Sport que eu vim conhecer agora, é um procedimento totalmente diferente. Então, quer dizer, são reações também diferentes. E aí ainda querem dizer que a gente tem que ocultar algumas coisas. Não, eu falo o que tem que ser falado, não contra pessoas, mas eu estou falando contra uma entidade que está dentro do futebol, que é a Soler Sport, que para mim não acrescentou nada, atrapalhou muito, principalmente como foi falado. O meu trabalho foi muito atrapalhado, né, também por essas questões. Eu cheguei no clube várias vezes, nas retas finais, na segunda-feira, e era para mim ser mandado embora. Eu não fui mandado embora porque não tinha, eu tinha resultados. Então não podia me mandar embora e não podia justificar. Mas diante do grupo falou que iria me mandar embora e não me mandava embora. Por quê? Porque estava insatisfeito com a minha pessoa, porque sabia nas entrelinhas que eu falava contra o posicionamento deles. Mas não podia me mandar embora e também não pode vir, como eu estou aqui agora, e falar a verdade. Porque como é que tu vai me mandar embora, tu vai justificar o quê? Não, vou mandar o Axel embora porque ele questiona a nossa postura que não está correta como profissional. Eu vou para o intervalo, Axel. Inclusive, a empresa que eu estou no Jabaquara esteve recentemente reunida com o secretário de Esportes do Guarujá, tentando fazer uma proposta para poder pegar a ADG. E a informação que obtive é que a Prefeitura Municipal do Guarujá, a Secretaria de Esportes, não aceitou realmente aí essa hipotética parceria. Vamos para o intervalo e voltamos já. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeta costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Legal, de volta para o último bloco do Radar Esportivo, o torcedor interagindo, bota na tela a nossa enquete, o torcedor mandando seu e-mail, programa@radaresportivo.com.br, o telefone 3014-2341. O que você espera do Santos para 2016? E você concorre nesta sexta-feira aos prêmios aqui do Tricampeão da Baixada. O primeiro, eu vou sortear essa bonita camisa do Santos, a camisa 3 cinza, que foi lançada nessa temporada, um presente do Departamento de Marketing e de Comunicação. O outro prêmio é o relógio social unissex do Radar Esportivo, que tem a marca do Cantinho dos Relógios, na rua Carvalho de Mendonça, entre a rua Amazonas e a rua Paraná. Lá você tem um amigão Vanderlei aguardando a sua visita para conhecer relógios nacionais e importados. O outro presente também, outro prêmio, é o fone do Radar Esportivo, que é um fone estéreo, serve para o seu celular, computador, para o seu som. O Cantinho da Informática atendendo a sua residência, a sua empresa, para retirar aquele bendito vírus do seu computador. Ligue lá para o Cantinho da Informática. Atualização de tablet, GPS e toda a linha de acessórios. E ainda um par de convites para o Super Show do Alexandre Pires, neste sábado, dia 19 de dezembro, às 22 horas, na Associação Atlética dos Portuários de Santos. Lembrando que sócios não pagam shows, convites, reservas de mesa na Secretaria do Clube. Portuários, o Clube da Família Santista. Perguntas para o Axel? Eu tenho uma pergunta que queria fazer para o Axel. O Axel foi jogador, técnico, define elenco, define planejamento. Pode o clube fazer um contrato com o jogador e determinar no contrato, você não pode jogar a semifinal, você não pode jogar a final e você não pode disputar Campeonato Brasileiro? Porque eu não entendo como é que a comissão técnica do Santos e alguns diretores, e falam que até com o aval do presidente, querem renovar o contrato do Heller e do Valência. Se pode colocar uma cláusula dessa, você não pode jogar Campeonato Brasileiro e não pode disputar semifinal e final. Pode isso, Axel? Isso aí está mais na área jurídica, né, dentro disso, mas
não é muito a minha área. Eu vejo aí algumas, não só nessa questão que você está me falando, eu vejo algumas outras questões de atletas que estavam num clube e são contratados por outro clube e já vem com uma como é que se diz? Amarração, né? Já vem com uma açãozinha dizendo assim que ele não pode jogar contra o clube que o negociou, uma cláusula. Isso aí é no contrato que eles estão fazendo. Eles estão fazendo o contrato do jogador. Segundo a Por CBF exemplo, não pode mais isso, né? Eu particularmente, eu acho que não. Eu acho que se você negociou um jogador, é porque você acha que esse jogador ele não está te sendo mais útil. E até se você negociou ele, por que então você agora quer se defender desse jogador para ele não vir jogar contra você? Então fique com ele. É a minha opinião, não sei se é certo ou se é errado, mas essa é a minha opinião. O caso do Pato é que o Corinthians, citando o Pato, o Corinthians pagava uma parte do salário. Aí realmente E o Erlen e o Grêmio pagam. O Erlen e o Grêmio pagam? Claro. Então, por isso que está aqui na Vila. Não tem jeito. Por isso que o Santos quer renovar. E o salário é alto, você tem o valor. Então são questões jurídicas, são acordos que se fazem, é aquela coisa. O combinado não sai caro. Se combinou, depois não... Agora, eu tenho a minha opinião, né? Como telespectador, como torcedor, e eu como se fosse um empresário, eu faria isso. Se eu estou contratando um atleta e tal, porém, o futebol tem essas situações. E é uma atração, né? Você emprestar e jogar contra o ex-time. Por outra coisa também que você não pode discordar. Porque, por exemplo, se o clube paga parte também do salário desse atleta também, vir contra você também é complicado. Então, aí sim vale-se o acordo, né? Então, aí dentro disso agora também vale-se esse acordo. uma pergunta para o conselheiro, Paulo Alberto. A comissão e a executiva, pelo visto, vai renovar com o seu Erlen também, como fizeram com o Valência. Não pode o Conselho Deliberativo do Santos exigir, você não pode disputar final e semifinal, porque você prejudica o time, prejudica o clube. Então para que vai renovar? Não pode o Conselho exigir isso da executiva? O conselheiro pode falar nos assuntos gerais. Que é livre, é um tema. É lamentável. Né? Você pode falar e dizer que não concorda com esse tipo de contrato, mas a executiva ela tem poderes para poder contratar, para poder vender. Resta a comissão, o Conselho Deliberativo fiscalizar uma situação e tentar trazer ideias. Agora, você tentar rescindir o Conselho, não tem. Não tem força para isso. Não tem força para isso. Por exemplo, até a Comissão Fiscal, ela deu o parecer dela com relação ao contrato, por isso que eu estou tocando nesse assunto, que a empresa que representa o Pelé renovou no passado. Então, a Comissão Fiscal, que é representada pelos conselheiros do Santos Futebol Clube, analisou. Já recomendou a quebra do contrato. Que não é legal, um contrato que foi renovado para 50 anos. Aí o Conselho não pode recomendar isso também? Aliás, o Conselho tem que discutir sobre futebol também, porque tem muita gente que vai lá para discutir outras coisas. Sim. Na minha opinião, porque eu também fui conselheiro. O jogador, como é um produto, né, então você tem até essa condição de poder tocar no assunto de assuntos gerais. Eu não vejo, assim, uma questão do Conselho fazer uma reunião por causa de um jogador. Por causa do contrato. O caso do Damião é diferente. Trouxe prejuízo ao clube. Não, mas sobre vendas de jogadores, já ocorreu isso. Diferente, vai vender o Neymar, eu acho que tem muitos assuntos. Eu acho que tem muitos assuntos muito mais importantes para ser abordado no Conselho de que um jogador ou outro. Eu já disse aqui, eu tenho até... Eu sei que tem pessoas que vão ficar até chateadas comigo, vão baixar a cabeça, mas no caso da renovação do Valência, o Clodoaldo Tavares Santana disse não na reunião. O Clodoaldo falou, não, eu acho que não vale a pena renovar com o Valência. Não, mas pediram a opinião dele. Paulo, mas uma compra do Leandro Damião, um valor de 42 milhões de reais, da forma como foi feito o contrato. Então você entende que o Conselho fechou os olhos... Não, falei que o Damião é outro detalhe. O que está falando, você está perdendo tempo, e nós perdendo tempo no programa, me desculpa, para falar do Erlen. Porque eu acho que é uma situação que já todo mundo sabe que não gostaria que o Erlen ficar. Todo mundo sabe. Agora, o Dagoberto aceitou. Mas a diretoria quer renovar? Sim, mas o Dagoberto quer. Quem manda no futebol?
Que ele não foi campeão paulista, ele não foi vice-campeão da Copa do Brasil, está tendo moral para continuar nisso. Mal ou bem. Pronto. Ô, Paulo, É isso que está acontecendo. Ô, Paulo, deixa... Pedindo opinião para o Clodoaldo Tavares Santana, o Valência dá para... Você renovaria com o Valência, Clodoaldo? Eu não. E renovaram. Ô, Paulo, sobre o Valência... Não adianta eu perder tempo aqui, se o Clodoaldo falou não. E fica por isso mesmo. Ô, Rincon, mas quem manda no clube? Ô, Nós podemos dar a nossa opinião, mas... A opinião você dá. Se as pessoas vão aceitar ou não, é outro Ô, departamento. Paulo, sobre o Valência mesmo, o Valência se machucou não jogando pelo Santos. Na Nós, Copa América. nós Na seleção comentamos colombiana. aqui que esses 6 meses, quem pagou, A seleção colombiana. eles pagaram. Sim, mas justifica Não, você renovar com Não, ele? eu não estou falando de renovar, eu estou falando o que aconteceu. Sim, mas você tem Esse- hoje Thiago Maia, você tem hoje o Fernando Alisson, Medeiros que o subiu. Fernando Medeiros. São 8 volantes. Você tem Eu o não Lucas tô Otávio, falando- você eu tem não uma tô série falando- de Eu não volantes. estou falando para renovar. Eu, Não renovaria? não. Pronto. Mas eu estou falando... Bom, deve estar sobrando que- dinheiro. Eu estou falando que esses 6 então meses você explica. que ele ficou parado... O Santos não pagou. É isso que Bom, eu quero dizer. gente, tem muitas perguntas aqui, já falamos demais sobre essa situação do Werley aí. Se vai continuar, porque a informação que eu obtive foi essa. Como o David Braz só volta no segundo período do Paulistão, e ainda tem esse imbróglio do Gustavo Henrique, que vence o contrato no final do ano que vem. E o Santos está parado aí nessa negociação de renovação com o Gustavo, que é extremamente importante para renovar com o Gustavo. E agora você não tem zagueiros para disputar o Paulistão. Então a preocupação... Eles não vão comprar o do Marquinhos, comitê. dá o dinheiro pro Zagueiro, Gustavo. falando de zagueiro. O Leonardo vai ser liberado, o Leonardo. Tá difícil achar O zagueiro. Leonardo vai ser liberado. Então, querem segurar o Werley porque o Grêmio paga. Essa é a informação que eu obtive. E que o elenco gosta do Werley, sente confiança nele. Essa é a informação que eu obtive. Ponto. O Raul da Vila Tupi da Praia Grande. Axel, você acha que o Rogério Ceni é o maior ídolo da história do São Paulo, já que você jogou lá? Pela sua experiência, você acha que o volante, que apenas sabe marcar, vai deixar de existir? Lá fora você vê este modelo? O São Paulo tem grandes outros ídolos também, né? Se você for olhar dentro do São Paulo, não existem tantos outros, né? É que a posição realmente que o Rogério atingiu não é só relacionado ao São Paulo, né? Por ter sido goleiro artilheiro, todas essas situações, né? Mas ele vai estar ali entre os 5, né? do Aliás, São é o Paulo. quinto maior artilheiro da história do São Paulo. Né? Exatamente. Então, obviamente que ele está entre os melhores do São Paulo, mas não é que é o melhor. E com relação ao volante, você acha que o volante que sabe apenas marcar, ele vai perder espaço nos times? Tem que saber Não, marcar. já perdeu, né? Na verdade, já perdeu espaço. Esse volante que só marca, ele já perdeu espaço nos times. Porém, ainda existem equipes que necessitam desse jogador pela forma que joga. Seriam 3 zagueiros, né? Axel? Por exemplo, Seria jogar com 3 zagueiros? não seria esse isso. cabeça Na de verdade, área na aí- frente da zaga, né? Eu gosto na frente da zaga, Então não vamos lá, atrás. o Corinthians. O Corinthians Aí- tem o Ralf. E é necessário, E aí? na minha opinião, é muito necessário o Ralf para essa consistência defensiva do Corinthians. É ele Taticamente, que como temporiza que tudo, coloca todo a contra-ataque equipe? do O Santos tem o Corinthians. Alisson. É ele que temporiza para Seria o segurar um Alisson pouquinho no para os caras Santos. chegar. O Santos tem o Alisson que não jogou, ficou assistindo o jogo Mas, no para final. falar a verdade, eu acho que não perdeu, não. Conforme a equipe que você tem, você tem que ter esse tipo de volante. Eu, particularmente, eu acho que a seleção do Brasil precisa. Porque eu não vejo um volante De um cabeça com essa de área com essa característica. característica. E a seleção sempre teve. Um Mauro Silva, sempre teve um Dunga. Clodoaldo, Clodoaldo Zito. Então, vamos lá. Para organizar ali Não, mas atrás. todos esses aí que você citou, a exceção Sabia do jogar. Dunga, sabia jogar. O Dunga não sabia Cruzeiro. jogar. Então, Mauro vamos Silva lá. não. Dunga Cruzeiro foi Mauro Silva campeão sabia com o jogar. Nilton. Você acha que não? Características parecidas. Eu acho que o Mauro Silva sabia Mauro jogar. Silva Mazinho não. sabia jogar. Não, Mazinho era é craque, craque, né? Mas mas agora tem- o Dunga não. Não, Dunga mas tem que sabia. marcar, digo né? que Mas são o que ele tá características querendo mais dizer é que tem que semelhantes. saber marcar. Eu entendi. É a diferença Mas do vamos lá, Gabriel do Barcelona- Palmeiras. O Gabriel do Barcelona Palmeiras, tem quando quem? saiu do time do Palmeiras, Perfeito. Quem é o caiu vol- o time do Palmeiras. Quem é o volante do Barcelona? É por isso que a gente está falando. É um modelo que a gente É está o falando. Piquet. Não, É o Busquets. é o Tá certo, argentino. Não, Mascherano. tá jogando Mascherano. zagueiro. Não, Mascherano. Mascherano foi mais para trás agora. Mascherano Não, foi agora para trás, mas ele era o jogava na volante frente. do O Mascherano Barcelona. era o volante. Ele era o Exatamente. volante do Barcelona e Zagueiro, acabou. Olha, eu Sérgio respeito a Busquets, opinião, primeiro eu respeito a volante. opinião de todos vocês, mas eu gosto de jogador que sabe jogar.
Não, Por isso mas que tem que a marcar. tendência está Mas tem sendo que essa. marcar. Né? Gosta de jogar, A tendência está sendo essa. Não, Aliás, tem o que marcar, Santos não ganha mas tem fora que de saber casa jogar. porque não tem volante que sabe marcar. É por só isso, tem o Thiago Maia. E é o seu por isso que Renatinho agora- veio falar em renovar para é por 2017. isso que agora você tem 5 caras no meio campo. É. Porque você não tem mais esses caras só de marcação. Isso. Então você traz 2 caras pelo extremo, que fecha junto fazer também. sombra e ajudar. vai fechando os setores. Olha aqui, ele dá o recado, o Santos precisa de reforços urgentes, pois se perder as peças principais vai ser muito difícil para o torcedor do Santos em 2016. A opinião do Raul, lá da Vila Tupi, na Praia Axel Grande. sabia jogar, né? Estamos falando de volante. Eu acabei de falar isso. Eu Axel gosto de foi um jogador deles. assim. Axel Joguei com ele na marcava praia, ele era moleque. e jogava pra frente. Eu sou o mais antigo aqui, convivi com o Axel, com o pai dele na praia. Axel sempre jogou bola. É verdade. Sempre jogou, não é porque ele está aqui, não. Ele sabe É verdade, disso. é verdade. Ele sempre jogou bola. Então eu gosto de jogador assim, César tipo Sampaio, Axel. César Sampaio. Passou no O cara que é Palmeiras. de meio de campo, volante, sabe jogar. Mas marcava. Não, Marcava. tudo bem. Minha Agora, principal não é só função um era grupo marcar, que- mas eu gostava. Olha aqui, o Paulo, Gostar de jogar. o Paulo Della Mônica, aqui na Vila Belmiro. Um abraço, meu amigo. Um abraço a todos, Feliz Natal a todos, um grande ano. Axel, já tem algum clube que esteja acertado para treinar? E se o Santos não contratar 4 ou 5 peças, será a mesma coisa deste ano, a opinião do Paulo Della Mônica. Estou mandando um abraço para você. Não, Mônica é irmão, é amigo, né? Grande abraço, Paulo. Ele está perguntando se tem clube já contratado, ainda não, né? Não, ainda não. Estou à disposição do mercado ainda. Corre, porque senão as coisas ficam mais difíceis, né? O Ademário do Campo Grande, um abraço a todos. Falo que no ano que vem o Santos vem muito forte, assim como a Portuguesa Santista e o Jabaquara também. Venham fortes e subam de divisão. É a minha esperança e o meu pedido para 2016. O Suério da Areia Branca, Axel, você pretende aperfeiçoar sua carreira de técnico fazendo cursos no exterior? O que o Brasil ainda precisa fazer para acabar com essas demissões breves que ocorrem após menos de 10 jogos sem vitórias? Capitão, espera um time qualificado, Santos, e um clube melhor estruturado com patrocinadores. O Suério da Areia Branca. Não, perfeito. É reciclagem. Você tem que estar sempre buscando conhecimento e havendo oportunidade, poder estar indo na Europa é importante. Por exemplo, agora mesmo está tendo na Granja, né, na seleção, está tendo um curso muito bom também. Existem cursos bons também aqui no Brasil. Então a gente tem que estar procurando se aperfeiçoar. Essa é a tendência do futebol. E para mim também, que estou iniciando agora, com certeza, tem que estar aperfeiçoando e quero sim. Já tive na Espanha já. Depois que parei de jogar também, um ano retrasado, tive no Sevilha, o Monte era o supervisor do profissional e foi o goleiro na minha época, então eu tive lá também observando. Fiquei lá uma semana, foi pouco, mas e quero de novo poder estar indo para a Europa, poder ver tudo que de novidade que surge para estar aprimorando. O Fortunato Fernandes do Campo Grande, um abraço, negreiros, saudade de você, ao Rincon também. Grande Fortunato. O Marquinhos Gabriel jogou muito mais que o Giovânio. Concorda que o Giovânio se atrapalha com a bola? Não acha que o Peixe pode faturar muito com o Marquinhos Gabriel comprando agora? Não. Espero que o Santos conserve o atual elenco e contrate meias, zagueiros e atacantes. Está fazendo um parâmetro O problema é que o Marquinhos Gabriel é caro. Marquinhos Né? Gabriel futebol nem dele se compara é com o caro. Giovânio. Giovânio é jogador moderno, ficou contundido, voltou fora O problema de do ritmo. Giovânio é que ele se desgasta Deveria muito. ter ele precisa jogado na dosar, final, ele é precisa muito dosar. mais jogador do que Marquinhos Gabriel Aliás, e mais novo. Eu só queria ainda. resumir o seguinte. Mais novo. E o Marquinhos Gabriel não sabe nem bater na bola. Ele não sabe finalizar. Eu só queria dizer o seguinte, o Marquinhos Gabriel com Sabe 4 nem bater na milhões, bola. 4 milhões de euros, para quem pensa que o Santos comprando por 4 milhões de euros possa ganhar dinheiro, é só fazer uma análise do Jadson, que está deixando o Brasil para a China por 5 milhões de euros. É só fazer um parâmetro. Mas, E o pô, Corinthians vai ganhar 6 milhões de reais. mas deixa eu te falar. Além disso, tem problema de Ô, cabeça Rincon, em mas relação o Marquinho tá ao aí. lado emocional. O problema do Brasil Vai hoje pra 26 anos. o problema do Brasil hoje é back central. Estão aí renovando um contrato com um garoto de 19 anos. Então, esse dinheiro que vão dar pro Marquinhos, renova com o garoto. Exatamente, você falou tudo. Renova com o garoto, Tem Diogo tem 19 Vitor, anos. tem Vitor Bueno, que tem que acertar o contrato, tem Serginho, tem o tal do Rafael Longini que chegou, tem 4, 5 opções, fora esse que veio do ABC agora, o Ronaldo Mendes, e o Santos estaria também tentando o Regis, meia do esporte. Muito mais jogador do que Marquinhos Gabriel. Não que o Marquinhos Gabriel seja ruim, eu até defendi o Marquinhos Gabriel. Agora, pagar 15 milhões pro Marquinhos Gabriel... Bom, a Tereza Corona do Boqueirão está mandando aqui um cumprimento a todos, um feliz 2016, a sorte para o Axel e que sejam punidos quem deixou o clube neste caso,
neste caos, na verdade, falando do contrato do Pelé, do Leandro Damião e por aí afora. O Alfredo da Encruzilhada dos Santos tem que trazer atletas que venham para jogar e não para ficar encostados e só ganhar dinheiro. E o Ednei, do Samambaia, da Praia Grande, onde foi o seu melhor momento, Axel? No Santos ou no São Paulo? Isso aí. Meu melhor momento é agora. Eu tive grandes momentos no Santos, grandes momentos no São Paulo, mas meu melhor momento é agora, né? Então, tá certo, Axel. Eu desejo para você aí um ótimo ano, que venha aí um clube legal, contrate o seu trabalho. Você se despontou realmente aí como um grande treinador e eu tenho certeza que você vai ser também um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, não tenho dúvida nenhuma. Grande abraço, meu irmão. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço aí. Boas festas a todos. Deus abençoe aí e que a gente prospere em tudo aquilo que nós vamos fazer. Grande abraço. Obrigado, Luiz Rincon. Um abraço a todos. Obrigado, Negreiros. Um abraço a todos e muita paz. Obrigado, Pássaro. Muita paz e muita luz pro seu Baltazar. Saudade dos bate-bolas lá na praia. Começamos ali. Gente boa demais. Seu Baltazar ficava dia a dia na Vila Belmiro cobrando. E jogava bem, viu? E jogava. E era bom jogador. O neto dele tá ali. Ó. Neto dele tá ali. Eu tô vendo aquela fera. O filho do Axel aqui nos nossos bastidores. Gente, batendo a bolinha. Fim de papo, obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela sua preferência. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. A todos, Deus conduz. Valeu! Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista.